Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge do Sonho de Algodão e eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é a manutenção da máquina de algodão doce e depois também da turbina do algodão doce artístico. Eu estou gravando aqui num ambiente que não é muito controlado, então vai ter som de cachorro, vai ter maritaca no telhado, então, mas eu não vou fazer edição, não vou gravar direto. Se tiver algum errinho, vocês perdoem aí e eu vou começar a gravação. O que eu quero mostrar para vocês é assim, a princípio eu fiz uma limpeza superficial aqui na máquina, só para tirar um pouquinho de açúcar residual. A frente dela aqui costuma ficar bastante impregnado de açúcar depois que a gente trabalha. A turbina também a gente percebe que tá suja, eu vou fazer uma limpeza posterior, mas o que eu quero fazer a princípio é a limpeza, principalmente aqui da parte do coletor, onde a gente tem essa sujeira aqui, que prejudica um pouco o contato na hora de fazer o algodão. E um detalhe que é muito importante que eu quero mostrar para vocês, eu tô com o multímetro ali ligado e mostrar qual é um dos principais motivos de fazer com que essa sujeira fique aqui. Deixa eu mostrar para vocês ali. Então aqui, ó, com o multímetro ligado, a gente percebe que eu tenho 127 volts, mas não está chegando ali o 127, ele está oscilando entre 118 e 119 volts. Quando a gente tem essa voltagem muito baixa e ela se aproxima ali de 115 volts, embora a gente fale que a tomada é 110, na verdade ela fornece 127, tá? Não é 110 não. Quando ela chega muito próximo a 115, ela começa a carbonizar o coletor daquela forma que eu tinha mostrado para vocês. E então, antes da gente começar a trabalhar, é muito importante que se faça a limpeza ali do coletor para que ela consiga atingir a temperatura adequada na hora de fazer o algodão. Então é interessante a gente sempre medir a voltagem, ela tem que estar o mais próximo dos 127 possível para que a gente consiga trabalhar com a máquina também com a sua melhor performance, tá joia? Vou fazer a limpeza ali do coletor, depois eu vou fazer um algodão para vocês verem como que é uma modelagem do algodão mais simples. Então agora o que a gente vai fazer é a limpeza aqui do coletor e perceba, acho que dá para ver pelo vídeo, que a parte inferior do coletor ela está menos sujo do que a parte superior. Eu acredito que essa sujeira também se dê pelo fato da vibração. A gente tem uma vibração um pouco maior na parte superior e ele começa a desgastar mais rápido. E esse desgaste dele faz com que ele tenha menos pressão ali naquele anel coletor e ele, dessa forma, ele começa a queimar mais rápido. Então eu vou fazer uma limpeza, eu vou ligar a máquina aqui, a gente não precisa se preocupar com a resistência no momento, eu só vou fazer a limpeza do coletor. A máquina está desligada, eu vou ligar ela aqui, ligar na tomada e a gente vai fazer então a limpeza do coletor para que depois a gente comece a fazer o algodão. Então, para limpar, eu nem tirei aqui a proteção aqui lateral, que eu sempre transporto ela, eu gosto de transportar ela o mais firme possível, mas aqui pra gente fazer a limpeza não tem problema, vai fazer um pouquinho de barulho, tá? Então o vídeo vai ficar um pouquinho mais barulhento, mas só para entender como é que é a limpeza. Uma lixinha, aqui nem é uma lixa para aço, é uma lixinha acho que de madeira mesmo, ó, massa, alvenaria, é uma lixinha comum, e a gente vai ligar a máquina, e eu vou fazer a limpeza aqui do coletor. Limpeza superior, aproveitando também já faço a limpeza inferior, sem me preocupar no momento sem me preocupar com resistência. Vou até ligar a resistência aqui, só para checar. Eu liguei ela para checar o meu multímetro para ver qual era. Vou desligar. Eu liguei a minha resistência só para checar no meu multímetro quanto que estava a eletricidade com a carga. Então agora a gente tem aqui, ó, os coletores totalmente limpos, então a gente vai ter um melhor contato dessa forma e o algodão vai derreter de uma forma muito mais homogênea e rápida. Então é sempre muito importante a gente observar isso daí para toda a operação,
porque se o coletor estiver muito sujo, o algodão começa a embolar, a gente não consegue derreter o algodão como deveria. Então aqui, ó, duas preocupações que eu sempre tenho é com relação à eletricidade. Então eu tenho aqui, ó, 119, está quase batendo 120 volts, ó. Então é uma eletricidade suficiente para esquentar bem a nossa resistência e fazer o algodão. Essa voltagem ela tá legal. E uma outra questão que é muito importante, eu utilizo sempre esse reloginho aqui e ele marca para mim qual é a umidade. Então é muito interessante a gente saber qual é a umidade que está no dia para a gente conseguir trabalhar da melhor forma possível. Está marcando 39 agora por cento, é a umidade relativa. Eu percebi que eu consigo trabalhar sem muito problema até cerca de 65 a 70% de umidade. É um reloginho fácil de encontrar, baratinho, e é um equipamento legal da gente ter para poder auxiliar na hora do trabalho, tá joia? Vamos lá para o algodão. Então, a próxima fase agora eu vou mostrar para vocês a modelagem de um algodão. Vamos lá, então agora é o momento da gente produzir o algodão e eu quero mostrar para vocês um pouquinho como que é o meu procedimento, o que eu costumo utilizar. Então, o açúcar colorido, né, que é o básico para todo mundo, eu mesmo faço a coloração do açúcar. Eu utilizo corante em gel, vou mostrar para vocês qual que é o corante. Esse daqui é o corante que eu costumo utilizar. É o corante Arcolor. Mas pode ser qualquer corante em gel, ele funciona muito bem. Essa cor aqui, o choque, ele é muito boa, que ela pega bastante cor. E a média que eu costumo usar é 3 gramas por quilo de açúcar. Então eu tenho também uma balancinha de precisão. E com a balancinha de precisão eu faço a pesagem e a gente consegue colorir. E ele fica com essa tonalidade. Deixa eu mostrar para vocês como que fica o azul. Fica com essa coloração. Aqui eu preciso fazer mais açúcar, limpar o potinho. Então estou aproveitando para fazer limpeza de tudo. E ele fica desse jeito com 3 gramas de gel para cada quilo de açúcar. Outro detalhe que eu costumo utilizar, eu uso geralmente os palitos menores para fazer algum tipo de modelagem e também o palito maior. O palito maior tem em torno de 40 centímetros. E como que eu faço para fazer o algodão aderir? Eu utilizo leite condensado. Então eu passo leite, vou deixar aqui em cima, passo leite condensado com um pincelzinho no palito. Então tem um pincelzinho, passo leite condensado e ele adere melhor dessa forma. E para facilitar também a minha vida na hora de fazer, eu costumo colocar um marshmallowzinho na ponta. Isso aqui também me ajuda a manipular o palito de uma forma mais fácil. Então esse daqui é a forma que eu utilizo para preparar o palito para a gente fazer o algodão. Agora, na sequência, eu já vou mostrar como fazer o algodão. Então é isso daqui, eu tô com a máquina pré-aquecida, ela já está aquecida faz mais ou menos uns 10 minutos e agora a gente vai começar a produção do algodão. Vou fazer um modelo simples que é um coelhinho. O coelho vou fazer ele com a cabeça branca, uma orelha rosa, uma orelha azul, o olhinho e a boca que é decalque e eu faço a bochechinha que também é de algodão. Lembrando que agora, como eu estou fazendo só um vídeo demonstrativo, eu não estou usando luva, eu não estou usando touca e nem máscara. Como é só um vídeo demonstrativo, não vai ser para consumo. Então vamos lá. O que eu costumo utilizar é essa colherzinha de medida. Eu tenho essa colherzinha que eu faço as medidas. E vamos lá produzir o algodão. Pegando lá o palito que já estava previamente passado leite condensado e o marshmallow, vamos lá pro algodão.
altura que eu costumo fazer é mais ou menos 4 a 5 dedos da turbina. Ele começa a aquecer e já começa a soltar o açúcar e você vai enrolando. A gente vai movimentando o palito para frente e para trás e dessa forma você vai fazendo a bolinha e ele já vai aderindo bastante ao palito. Lembrando que chega num determinado momento aqui, eu dou uma passadinha do palito aqui na borda da cuba para ele prender um pouco mais. Eu vou esperar soltar mais um pouco desse açúcar, aí eu faço para vocês esse travamento do algodão. A forma que eu utilizo para travar, ó, está saindo bastante algodão. Conforme a máquina vai aquecendo, ela vai melhorando essa produção. E eu faço o travamento aqui nessa lateral, tanto na frente quanto na parte traseira. E agora ele está pronto para a gente fazer a modelagem por completo. Posso modelar a cabeça do coelhinho por completo. Lembrando então que eu não estou usando luva aqui por ser um vídeo demonstrativo. Para fazer a cabeça do coelhinho eu uso uma colherzinha dessa de açúcar completa, cheia, e a gente vai agora então criar o formato da cabeça dele, deixar ele mais redondinho possível. É possível que a gente acerte ele com a mão da forma que eu fiz, e agora é só ir trabalhando ele para que ele fique o mais arredondado e cheio possível. O coelhinho ele não é tão de cara redonda, ele é mais alongado por causa das orelhas, mas eu tento deixar ele bem redondinho para que a gente tenha um formato bem bonito. Vamos preenchendo. E espero dessa forma tirar todo o açúcar branco. A gente vai observando ali dentro da turbina e vai acompanhando, e eu vou tirando todo o açúcar que está lá dentro. Enquanto tiver açúcar eu vou dando formato. Lembrando então que o coelhinho ele não é tão arredondado, ele é mais alongado. E olha só, você pode utilizar a mão para ajudar no formato. Só lembrando, como eu falei, eu não estou trabalhando com luva aqui porque é só demonstrativo. Criei aqui o que eu acho interessante para a cabeça do coelho. Ainda está soltando um pouco de algodão branco, mas eu vou parar por aqui. Deixo ele arredondado nesse formato aqui que eu achei que está legal. Ele fica desse jeito. Posso colocar até um palito aqui para retirar, para parar o açúcar. E eu vou trocar agora para fazer as orelhas do coelho. Então, ó, já parou praticamente de sair o açúcar branco. Está saindo um pouquinho só. Vou retirar esse açúcar branco e colocar ele aqui do lado para não atrapalhar. E agora então, com o mesmo processo, vou passar um pouquinho de leite condensado e vou fazer agora uma orelhinha azul para o coelho. Um pouquinho de açúcar, espera sair, dá até para coletar esse açúcar que está aqui do lado, não tem problema nenhum. E a gente vai criando agora uma outra forma, um pouco mais alongada, que é a orelha do coelho. Uma orelha azul e a outra orelha eu vou fazer rosa. Então aqui, ó, ela não é redondinha. Eu não gosto de fazer ele muito arredondado. É nesse formato que eu costumo fazer. Dou uma acertada no formato e aqui eu coloco a orelhinha dessa forma. E aqui ela fica fixa. Olha como sai bastante açúcar. Eu vou retirar esse açúcar aqui. Geralmente esse açúcar aqui a gente acaba descartando mesmo, ele acaba saindo mais do que precisa, a gente descarta um pouco desse açúcar, não tem problema. E agora eu vou fazer a orelhinha dele, vou fazer a orelhinha rosa. Vamos lá, pegar um pouquinho de açúcar rosa e fazer o mesmo procedimento. Se tiver açúcar na lateral, a gente pode colocar o açúcar e espera sair rosa e a gente faz a orelhinha
aquele rosa. Lembrando que a orelha ela é mais alongada, não é redonda. Essa daqui, como ficou com azul por dentro, ela ficou um pouco azulada. Mas é para entender o processo, tá? Então a gente tem aqui a orelhinha. Esse formato da orelhinha é suficiente. Posso acertar ela com a mão. Sempre faço, claro, com o uso de luva. E a gente coloca a outra orelhinha. Mas essa daqui ela ficou azulada, tá? Eu não vou utilizar não, porque ela ficou muito azul. Eu vou usar mais o rosa para fazer a orelhinha bem rosinha. Vou pegar aqui só açúcar rosa e aí ele vai ficar melhor. Então vamos lá, refazer o processo aqui só com açúcar rosa. Esse rosa aqui não está muito forte, eu preciso reforçar esse açúcar. Ó, tá vendo como pega na mão da gente? Por isso que é importante utilizar a luva. Como eu falei, eu não estou utilizando luva aqui porque são um vídeo demonstrativo. A gente não vai consumir. Mas para fazer para um cliente, para fazer um evento, a gente precisa utilizar a luva aqui para questões de higiene. Então, feita a orelhinha. Aqui é suficiente. Feita a orelha. Eu vou continuar utilizando o açúcar rosa para fazer a bochechinha. Vou pegar um outro palito. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço as bochechinhas. Também com açúcar rosa. Vou fazer uma bolinha. Vamos fazer aqui uma bolinha de açúcar. E essa eu não quero que ela grude aqui no palito, eu quero que ela fique mais solta mesmo. E eu vou achatar agora essa bolinha. Tiro ela do palito. Achato essa bolinha. Aqui tem que ser manual mesmo, a gente faz manualmente. Por isso o uso da luva, e aqui a gente não está usando. E com esse tipo de cortador aqui, eu vou fazer o corte do que é a bochechinha. A gente recorta uma bochecha, já venho para colocar. Vou dar uma tirada de açúcar da mão. Fiz o recorte de uma bochecha e agora eu vou colar essa bochecha e já mostro para vocês como que elas ficam cortadas. Ó, esse aqui é o corte da bochechinha. Posso colar ela com um pouquinho de leite condensado. Pego o meu paninho, colo a bochecha, a outra bochecha. Olha como que ela fica no cortador. Então eu faço um recorte nela com o cortador. Utilizo um pouquinho de leite condensado para colar. E uso a minha cartelinha de adesivo. Eu tenho essa cartelinha de adesivo que foi feito para coelho. Então eu tenho a boquinha do coelho. Eu vou colocar aqui. E os olhinhos que eu vou usar para o coelho. Eu também retiro daqui. Já estão previamente cortados. E colo o olhinho do coelho. Tá faltando só um detalhezinho que eu esqueci de fazer. Eu já faço rapidinho. Eu vou fazer um lacinho. O lacinho também é bem fácil de fazer. Olha lá, jogou o algodão, começou a sair. Espera um pouquinho, enrola no palito. E deixa ele num formato bem alongado. Não posso deixar muito bolinho. Sempre a 4 a 5 dedos longe da turbina. É suficiente para sair. Faço uma bolinha de algodão assim, só que um pouco mais comprida. Olha lá, ela não é como se fosse a orelha.
feito aqui, vou deixar saindo lá, vai ainda sair bastante algodão. Retiro aqui e para fazer o lacinho é só torcer ele e fechar aqui no meio. Fez, torceu aqui no meio, mesmo esquema, um pouquinho de leite condensado e eu coloco aqui o meu lacinho no coelho e a gente tem o coelhinho aqui feito. Eu só costumo usar um pratinho para dar um suporte melhor. Tem que estar seco, caiu o lacinho. Então a gente tem o coelhinho. Aqui, ó. O coelhinho está feito com o lacinho e com a orelhinha. Esse é o procedimento que a gente tem que eu utilizo para fazer o coelho.